Bom dia, irmãos. A paz seja convosco, para você que está aqui na igreja conosco e para os nossos irmãos de perto e de longe que estão nos ouvindo pela internet. O tema da nossa aula hoje é sobre edificar e ensinar uns aos outros. Vamos ler nosso primeiro texto, que está em Romanos, no capítulo 14, versículo 19. Nós tínhamos aprendido em outras aulas sobre mandamentos recíprocos que valorizavam os nossos relacionamentos. Então, quando a gente aprende a amar os nossos irmãos, amar uns aos outros, aceitar uns aos outros, acolher, saudar uns aos outros, são ensinamentos e mandamentos que nos ajudam a gente se relacionar na igreja, a valorizar os relacionamentos, que não sejam relacionamentos superficiais, mas relacionamentos de amor mesmo entranhável. E depois a gente começou a aprender sobre mandamentos recíprocos que protegem a gente, a igreja, das infecções. Então a gente começou a ver ali que a gente não pode mentir, que a gente não pode invejar, que a gente não pode provocar, que a gente não pode falar mal, que a gente não pode se queixar, né? Que a gente não pode morder o nosso irmão, e entre outros. E hoje, a partir de hoje, a gente vai ver sobre mandamentos que nos ajudam a fazer a igreja crescer. Não inchar, não apenas em número, não fazer ajuntamento de pessoas por ajuntar, por usar alguns subterfúgios para simplesmente aglomerar as pessoas. Não, para fazer a igreja crescer. Para a igreja crescer, mas para a gente também. Cada um dos membros crescerem. Então, esses são os dois primeiros mandamentos que a gente vai ver com este propósito, né? De edificar e de ensinar uns aos outros. Então, significa que eu preciso aprender a te ensinar, eu preciso aprender ensino, aprender a ser ensinado também. Então, o primeiro que nós vamos ver é sobre edificação. E a palavra do Senhor, em Romanos 14, 19, diz o seguinte: por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Há uma definição do autor do livro aqui de Lovell Bailey que diz o seguinte, ó: edificarmos-nos uns aos outros é um processo geral de interação entre nós. Então, irmãos, tudo que a gente viu até agora, que vamos ver ainda, está sempre mostrando essa grande verdade de que precisamos ser uma família que se vê, que se conhece, que se ama, que está junto, que se suporta, que se ajuda. Então, todos esses mandamentos só têm a função, só têm eficácia se tiver interação. Como é que eu vou ensinar e ser ensinado sozinho? Não é assim. Então, edificar uns aos outros, ele está numa comunicação geral de interação, no qual cada um, pelo ensino ou pelo exemplo, ajuda os outros a formar um caráter e um modo de viver semelhantes ao de Cristo. Então, eu tenho que falar, eu tenho que mostrar, eu tenho que viver aquilo que eu já aprendi da Bíblia. Eu não posso reter, eu não posso deixar de conhecer a Bíblia. E como eu conheço e aprendo, primeiro eu aprendo, eu vou ensinar. Eu preciso fazer isso, porque é mandamento. Paulo falou isso em Romanos, mas tem outras cartas também falando: edifiquem-se uns aos outros. Como vocês já têm feito, continuem se edificando, continuem se ajudando, né? Continuem promovendo interação entre os outros para ajudar, para fazê-lo crescer. Então, eu coloquei essa imagem aqui exatamente disso. Quando a gente pensa de edificação, a gente pensa de crescimento, né? De promover algo que vai se manifestar, que vai se tornar, em algum momento, o seu desejo, né? Um fim bonito. Seja uma casa, seja um palácio para Deus, seja uma vida transformada. De tijolo em tijolo, vamos lá, né? De tempos em tempos, de degrau em degrau,
passando por uma circunstância, pela outra, vamos continuando, porque a gente está construindo. Em tudo que nós olhamos a palavra de Deus, a gente vê que Deus é um Deus dinâmico. Às vezes tem pessoas que falam assim, Deus não muda. Né? Sim, se você olhar na questão de caráter, na questão de promessas, Deus não muda. Aquilo que Ele falou, Ele cumpre, aquilo que Ele escreveu, passam-se milhões de anos, não vai mudar. Mas a questão de trabalho, Deus muda. Deus é dinâmico, Deus está fazendo coisas novas. Deus não é Deus de coisas velhas, Deus está sempre fazendo coisa nova. E a gente? Esse é o nosso Deus, o nosso Pai, aqui é o nosso exemplo. A gente não pode ser pessoas que são paradas, são acomodadas, né? São estagnadas. Não. A gente também tem que andar, tá vendo? Em novidade de vida. Fazendo coisas novas. Caminhando, buscando, construindo, irmãos. Nós estamos construindo relacionamentos, construindo a nossa própria vida. A gente está construindo com Deus a nossa caminhada, a nossa história. E a nossa história, ela, dia após dia, ela pode ser um capítulo novo, e um capítulo melhor, um capítulo mais bonito, para um final feliz. De verdade, você está construindo isso. Então, um tijolo após o outro, mas não é só você na sua vida. Ajude o outro também a fazer isso. Quando Neemias foi chamado por Deus, ele sentiu no seu coração a necessidade de reconstruir os muros. Você vê que ele precisou de muita gente para fazer isso. Não dava para ele fazer sozinho. Isso são apenas simbolismos da nossa vida espiritual também. Assim como você precisa dar sua ajuda para coisas materiais, nas coisas espirituais você também precisa dar de alguém para te ajudar. E aí você ajuda ele, ele te ajuda a edificar, a você crescer. Você pode dizer para o seu irmão, para eu crescer, eu preciso da sua ajuda. E para você crescer, você precisa da minha ajuda. Irmãos, ninguém é autossuficiente aqui não. Na igreja de Deus, ninguém é autossuficiente. Todo mundo precisa de todo mundo, porque nós somos membros de um corpo. Muitos membros, mas de um corpo só. Vamos lá, próximo. Edificar é promover maturidade, promover crescimento. Olha só o que diz Efésios 4, 12 e 13, ó. Na verdade, antes, Paulo estava falando de alguns dons ministeriais. Então, ele estava falando que Deus deu dons para uns serem apóstolos, para outros serem mestres, para outros serem pastores, profetas, né? Evangelistas, isso. E aí ele fala por que Deus foi distribuindo esses dons ministeriais. Com esse fim, ó. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, tá vendo? Ó? Construindo, promovido, né? Que o corpo de Cristo cresça, até que todos alcancemos unidade da fé e conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O corpo de Cristo na terra, o corpo de Cristo é a igreja, Jesus é a cabeça, nós somos os membros. Precisa ser edificado? Precisa, irmãos. Ele não está pronto. Esse crescimento, essa expansão do reino depende de cada um de nós. E esse corpo de Cristo, esses membros, podem ser imaturos. E a gente vai entender por quê. Tem gente que está dentro da igreja, é recém-convertido. Ele tem uma ideia e um trabalho, um serviço diferente de uma pessoa que já está há anos na igreja. Um pai. Tem filhos na igreja, tem jovens e tem pais. Você não pode requerer do filho a mesma maturidade no corpo do que um pai. E aí por isso que Paulo fala, olha, os dons foram distribuídos para isso. Para irem para cada uma função e realizar. E para promover maturidade, ou seja, para vocês crescerem. Eu e vocês nascemos como bebês, né? E depois nós fomos crescendo e desenvolvendo. E espiritualmente a gente precisa disso também, que o corpo fique totalmente maduro.
Por que ele tem que ser maduro? Porque senão não chegamos nesse fim aqui, ó. Que é... Pode voltar um pouquinho, pastor, por favor? Ó. Por que precisa de todo mundo trabalhando nas suas funções? Para que o corpo seja edificado. O corpo precisa ser edificado, precisa crescer, precisa amadurecer. Para quê? Para que a gente alcance unidade de fé. Para que a gente tenha conhecimento do Filho de Deus. Para que pouco a pouco a gente chegue à plenitude de Cristo. Pouco a pouco a gente tem que estar na estatura do varão, a palavra fala, do varão ou varoa. Perfeito. O nível... O alvo que Deus coloca para nós é um alvo alto, irmãos, mas possível de alcançar. Não é impossível, é possível. Você tem que buscar isso, a excelência. Você tem que buscar ser melhor a cada dia, não como uma neurose, não como achando que isso é uma coisa sua, que você vai produzir, não. Quando eu falo de você ser melhor, é você entender a tua dependência de Deus. Para você ser melhor como pessoa, como servo de Deus, como marido, como esposa, você vai entender cada vez mais como você depende da unção e da presença do Espírito Santo todos os dias da sua vida, em todas as circunstâncias. Sabendo que você está no caminho da piedade e você quer Deus... Você sabe que você precisa do caráter de Deus em você, mas não só para hoje, para amanhã, para depois. E você vai nessa busca incessantemente. Como a palavra de Deus diz que a gente só tem 2 prioridades nessa vida. E às vezes a gente coloca um monte de prioridade, né? Minha carreira, meu trabalho, sei lá, me manter mais jovem por mais tempo... né? E Deus nos mostra na palavra que a gente só tem 2 prioridades nessa vida. Que é qual? Alguém sabe me dizer quais são essas 2 prioridades? Não, 2 prioridades eu falei. Buscar o reino e sua justiça. Essas são as nossas 2 prioridades, irmãos. Lembra quando a gente estudou o reino de Deus? Se você buscar o reino... as coisas de Deus e a sua justiça, que é você estar em conformidade com o reino, porque não adianta nada você buscar o Senhor, orar, jejuar pelas coisas erradas. Orar e jejuar porque você quer um carro novo, orar e jejuar porque você quer que Deus abra uma porta, orar e jejuar porque você quer um casamento. E aí quando Deus te dá, você usa para si. Você busca dons para você. Você busca ser... tem gente que quer dom de curar porque ele quer o ministério evidenciado. Ele quer ele brilhar, né? E buscar só o reino seria só isso, mas é buscar o reino e a justiça. Eu estou de acordo com o que o meu rei diz. Eu busco, eu oro, eu jejuo, mas para agradar o rei. Porque dele, para ele, por ele são todas as coisas e não para mim. Então, essas são as nossas 2 prioridades. Isso vai entendendo quem está amadurecendo. O apóstolo João, em 1 João, claro, né? Ele fala sobre 3 tipos de crentes. Nós temos os crentes filhinhos, os crentes jovens e os crentes pais. Vamos abrir em 1 João 2? Olha só que interessante. 1 João 2, 12. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pai, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. 3 tipos de pessoas aqui, não é? Quem será que são os filhinhos? A quem João está se referindo, irmãos? Quem você acha que você é dentre esses 3 aqui? Ó? 3 crentes, são crentes. São quem? Quem é que está começando? As crianças? Novos convertidos. Tá?
Novos convertidos, filhinhos, acabaram de nascer, bebês, né? Olha o jeitinho que ele fala. Jovens. Hã? Já estamos, oh, que maravilha. Mas já estão aí fazendo o quê? Qual é a sua diferença do filhinho? Já um pouco mais maduro? Já tem mais instruções? Tá. E os pais? Só os pastores? Quem é pai, irmão? Irmãos, quem ensina? Tem pai que não ensina, tá? Pai. Quem é pai? Quem são pais? Não, nem sempre. Deveria ser, mas nem sempre. Tem vô que cuida, não pai. Não, quem são pais, gente? Ai, Senhor. Quem são os pais? Quem gera, pessoal? Quem gera? Ei, ovelha tem que gerar ovelha. Pastor é líder, mas ele é ovelha. Tem que gerar, aquele que gera, aquele que leva outros a Cristo. Pode não ser pastor. Se você conhecer, pense bem, aonde que você está aí? Que tipo de crente você é? Quantos aqui foram os primeiros a serem resgatados na sua casa? Quem foi o primeiro a se converter? Na sua casa, tá certo. Depois de você veio alguém? Então alguém está gerando alguém. Está entendendo? Pais são aqueles que geram, que levam outros a Cristo e que nascem de novo. Por isso que muitas vezes nós oramos aqui na igreja e falamos, Deus, precisamos de um ventre mais fértil. Queremos um ventre mais fértil. Precisamos levar mais gente a Cristo. Só que tem gente na igreja que é eternamente o quê? Filhinhos. Me trate como filhinho. Se você não fizer o que eu não gosto, eu faço beicinho. Não dá. Não dá. Não dá. Edifiquem-se uns aos outros. É para quê, irmãos, que a gente viu ali? Para a maturidade do corpo de Cristo. Para que o corpo seja edificado. Para que todo mundo chegue à unidade da fé e pleno conhecimento de Deus. E tenhamos plenitude. Cheguemos à plenitude de Cristo. Misericórdia. Quer nascer de novo, mas quer eternamente tomar mamadeira. Eternamente ser carregado. Eternamente ser trocado da sua fralda. Eternamente não pode contrariar. Porque não entende, porque é criança, porque chora, porque esperneia. E também jovens, a vida toda também. Vamos crescer, gente. A coisa mais maravilhosa é dar do que receber. Vamos gerar, vamos trazer pessoas à presença de Cristo. Que você tenha muitos filhos espirituais. Queira isso. Se você tiver esse ardor, você vai ajudar a obra do Senhor ser estabelecida. Você está dentro da vontade de Deus. Não queira ser eternamente filhinho, viu? Por favor, vamos nos edificar. Exemplos de edificação. Atos 9:31. Vamos abrir rapidinho. Atos 9:31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela o que? A igreja se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Aquele povo ali se convertia, minha filha, já queria de filhinho, já passava para jovem, já passava para paz. Era um monte de gente gerando. A igreja crescia ali praticamente diariamente. Mas é por causa de não, é por causa de uma igreja mesmo. Várias pessoas envolvidas ali. Ela estava edificando, crescia, encorajada pelo Espírito Santo, estava amadurecendo. 1 Coríntios 7:35. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, para não lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Paulo estava dando algumas instruções aqui para que o povo crescesse. Para que o povo saísse de um patamar ali. Não, gente, ele estava estimulando eles. Vamos crescer.
Estou colocando isso aqui para vocês serem mais fortalecidos. Vamos para frente. Vamos para frente. Você nunca vai ver em nenhum momento da palavra de Deus instruções do Senhor para a igreja se acomodar, para a igreja, sabe, tá bom do jeito que tá. Uma vez eu vi, não sei se foi o pastor Cis falando que tá bom é inimigo do melhor. Quando você chega assim, tá bom, vixe, você se boicotou totalmente. Você não vai buscar o melhor. Aliás, irmãos, foi por isso que a primeira igreja começou a ser perseguida, porque ela estava acomodada. E Jesus tinha falado, olha, eu vou fazer vocês testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até confins da terra. A igreja começou a se estabelecer, começou a realizar milagres, mas ali, Jerusalém, ali. Então, precisou que houvesse primeiro mártir. A partir da morte de Estevão, a igreja começa a ser perseguida e aí a igreja se dispersa. A igreja teve que sair dos portões para começar a ir para os confins da terra. Tá? Então, que a gente não espere que isso aconteça. Então, você vê em todo momento a igreja se superando. Não podemos ficar no templo, a gente vai para as cavernas, a gente vai nas casas. Ela ia se superando. Paulo até mesmo fala que estava ensinando de casa em casa as pessoas, na rua, tal, por causa disso. Se supera. Não é para você ficar ali, eu estou tão acomodado no meu andadorzinho. Andadorzinho para criança de 7, 8 meses, 10 no máximo. Dali já tem que começar a andar. Não, tem 3 anos, que ótimo. Esse andador é maravilhoso. Eu não me machuco, eu só dou um impulsinho, ele me leva para lá, dou um impulsinho. Não. Tem que ir superando os desafios se é que você quer crescer e chegar à maturidade de Cristo. Segundo aos Coríntios 12, 19. Vocês que pensam que durante todo esse tempo estamos nos defendendo perante vocês, falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo, e tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los, é para edificá-los, é para que vocês cresçam. Se eu estou dando palavras que te confrontam, é para que você cresça. Se eu estou te mostrando que esse caminho que você está andando aí vai te levar à perdição, é para você abandonar, para que você cresça. Se eu estou falando que já chegou a hora de você agir como um menino, como Paulo mesmo fala, quando eu era menino, eu falava como menino, comia como menino, agia como menino. Agora eu cresci. Eu preciso agir como homem. E vocês, mulheres, têm que ser mulher. Ser mulher, sabe? Receba as coisas de Deus e saiba que é para te fortalecer, para você sair desse estágio e para o outro bem melhor. Exemplo de falta de edificação. 1 Coríntios 8, verso 10. Ai, meu Deus. Olha só isso, Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será ele induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra os seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência deles, peca contra o Senhor. Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais eu vou comer essa carne para não fazer o meu irmão tropeçar. Quando eu estou edificando meu irmão, eu estou fazendo com que ele cresça. E se o meu irmão tem essa consciência também, está me edificando, ele está me fazendo... O que é edificar? Na verdade, irmãos, é mais difícil definir isso do que... É mais fácil você praticar do que ficar definindo essa palavra. Você sabe o que é edificar. É ajudar, é fazer coisas que vão fazê-lo crescer. E que não vão fazê-lo, sabe, diminuir, retroagir, sabe, atrofiar. São coisas, são palavras, são exemplos que você dá que faz com que ele cresça, com que ele amadureça. E Paulo está falando assim, gente, vocês estão aqui da igreja de Corinto, né? E a gente tem que sempre lembrar, quando a gente se converte, a gente traz uma herança, né? Que às vezes está na cabeça da gente, alguns conceitos e tal. Então, alguns deles tinham festas que eles gostavam de participar antigamente, tinham comidas que eles gostavam de comer, e tinha outros que
não gostavam de comer aquelas comidas. E ali, Paulo está falando que tinha algumas festas em que as comidas eram sacrificadas a ídolos. Então, Paulo vai falando, gente, o ídolo nada é. Né? A gente não tem que ficar preocupado com o ídolo. A gente não tem que ficar preocupado se você passou na esquina da sua rua e viu lá uma cumbuca com macumba lá. Ai, meu Deus, será que eu tenho que atravessar outra rua? Será que eu tenho que chutar isso daí? O que eu vou fazer? Tenho que orar, tenho que repreender? Se alguém quiser comer esse frango aí, né? Paulo está falando, não vai te fazer mal não. Você está passando fome e tal, você quer comer isso? Não faria mal. Só que você sabe que aquilo ali foi oferecido para ídolo. Então não é conveniente. Por quê? Tanto frango no mundo, você quer aquele. Tá certo? Tanta pipoca no mundo, você quer aquela. Para quê? Então Paulo está falando isso, abstém-se dessas coisas. Aí, porque tem um mais fraco, um filhinho, né? Ah, meu Deus, ele comeu o frango da macumba. E aí você, sabe, você está escandalizando o outro fazendo o outro tropeçar. Para que isso? Para que esse tipo de coisa? Para que você vai sair com seus irmãos e você gosta de tomar um vinho, um cálice de vinho, mas você quer tomar na frente de todo mundo? Para que isso? Aí o outro irmão vai olhar aquilo e fala assim, meu Deus do céu, olha só como ele é, beberrão, meu Deus, não pode tomar, ele está tomando, né? Então você está escandalizando o outro. Para que fazer esse tipo de coisa? Você não está edificando. Você está promovendo escândalo na pessoa. Se você for convidado para ir um dia numa igreja mais conservadora, irmã, você sabe que você é livre, que você pode pôr, desde que as roupas sejam sóbrias, né? Nada justo, nada decotado, nada transparente. Você sabe muito bem, nada mostrando cofrinho em nenhum lugar. Nem daqui, nem daqui, entendeu? E você vai lá para essa igreja. Ai, mas eu sou livre. Eu sou livre para vestir o que eu quiser. Para que você vai? Você sabe que lá a mulher não usa calça e você vai de calça. Mas é folgada, mas para quê? Não custa pôr uma saia. Você gosta de se maquiar, né? Você gosta de passar delineador, sombra clara, sombra escura. Vamos pôr um cílio postiço. Tá bom, legal. Mas para que você vai desse jeito lá? Será que você morre se você só passar um batom fraquinho? Ou uma manteiga de cacau para os seus lábios não racharem? Né? Porque não posso ficar sem batom, passa. Sabe, tem coisas que a gente pode evitar, não é? Por que não fazer isso para não ferir o outro? Não, porque quero fazer, eu quero chamar atenção. Eu quero mostrar que eu sou livre. Use bem a tua liberdade. Não use a tua liberdade, como Paulo mesmo fala, para ficar escandalizando os outros. Exato. Aos poucos você vai vendo que aquilo não vale nada, né? Não te causa nenhum benefício. Mas, deixa bem um parênteses, não estou fazendo nenhuma analogia aqui para beber, não, viu? Entendam, por favor, o que eu estou dizendo, tá? Entendam o que eu estou falando. Que tem coisas que você... É que eu não estou me bebedando, né? Só estou tomando um pouquinho. O que eu estou falando é que você tem coisas que você não precisa fazer, que você sabe que vai escandalizar o outro. Tem gente que mesmo assim faz. Entendeu? Tem gente que não refreia a sua linguinha, entendeu? E fala umas asneiras perto de gente recém-convertido. Não tá promovendo nenhuma edificação para essa pessoa. Sabe? Não estou falando mal do pastor lá na igreja, porque igreja, lugar sagrado e tal. Mas quando sai na rua, o recém-convertido está junto no meio da panelinha e ele está lá falando desse, falando daquele, é isso daí. Olha, gente, fazendo essas coisas, você está fazendo o outro tropeçar, está ferindo a consciência dele, está pecando contra Cristo. Portanto, se é aquilo que eu como, aí eu coloco aqui. Vou fazer uma paráfrase. Aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, a roupa que eu vesti. Se vai levar meu irmão a pecar, nunca mais eu vou fazer isso. Para eu não fazer meu irmão tropeçar. Só uma coisa que eu queria falar. Estava vendo um congresso de mulheres. Eu não sei se eu comentei isso aqui. E
teve as pregações e tal, então era tarde, era aquele intervalo, né, entre a pregação, uma coisa mais descontraída. Então, vamos ensinar as irmãs, vamos ver se a gente está vestido legal para vir para a igreja ou para qualquer outro lugar, né? Porque a Helena Tanuri que estava falando isso, que eles foram uma vez ministrar numa igreja, não sei aonde, e o pessoal da banda, os meninos da banda, tinham quase que tocar vendados, porque as irmãs estavam se vestindo de uma maneira que, misericórdia, roupa transparente, cofrinho aparecendo em cima, cofrinho aparecendo embaixo, tudo apertado, e ela estava dando algumas dicas, né, para a gente ver se a gente estava vestida. Então ela falava assim, quando você senta, precisa pôr a Bíblia para complementar a roupa, né? Quando você levanta bem no alto para adorar, está aparecendo alguma coisa. Quando você abaixa, está aparecendo. Então, coisas assim que a gente nem precisaria falar, né? Mas que tem gente que parece que não se importa e está causando mal-estar por onde está passando. Então, irmãs, né, que têm bom senso, que amam a Cristo, tem cuidado com isso. Né? Os irmãos também não vão aparecer com aquela calça jeans igual de cantor sertanejo. Aqui em São Paulo, aqui, né, Guarulhos, onde a gente está, não tem tanto isso, mas vai para o interior de São Paulo para você ver. Tá? Não vamos aparecer com aquela calça jeans, nem pensar, né? Porque isso não é nada agradável, né? Vamos voltar para o nosso assunto aqui. Maneiras para a gente edificar o nosso irmão. Vamos aprender aqui para a gente edificar o nosso irmão aí. Primeira coisa que eu posso para edificar, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4. Quem fala em língua, assim se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Está vendo aqui? Edifica, ajuda a crescer. O que é profetizar? Ih, eu não tenho dom de profecia, pastora. E agora, como é que fica? Vixe, essa tem que pular? Escutem, irmãos. Aonde está o maior número de profecias? Onde está contida as profecias? Na Bíblia, certo? Quando o pastor prega ou quando alguém prega, o que ele está fazendo? Profeta é o porta-voz de Deus. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. Por isso é tão sério quem é falso profeta. Quem se faz passar por profeta e não é. Por isso que é tão sério. Falar, Deus mandou falar uma coisa para você e Deus não falou, mandou. Deus colocou uma palavra no meu coração para te entregar e não colocou, não falou. É um porta-voz de Deus. Querem profecias melhor do que as que estão na palavra do Senhor? Alguém chega para você com um problema, uma dificuldade, está um pouco desanimado, e você profetiza sobre ele. Lembra ele o que está escrito na palavra de Deus. Leia para ele um salmo. Leia para ele um versículo... nas cartas novas, nas cartas do Novo Testamento, específico para quem está desanimado, profetize, usando as verdadeiras profecias que estão na palavra de Deus. Como eu posso edificar alguém? Profetizando, animando, Atos 11. O que é essa animação toda aí? Atos 11. Eu tenho que ser um liminha, pastor, é isso? Não, não é. Atos 11, 19. Igreja em Antioquia. Os que tinham sido dispersos, olha só, a igreja aqui passa por um momento em que precisava ser edificada, hein? Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia. Ó, tá vendo como saíram de Jerusalém? Foram para Fenícia, chegaram em Chipre, em Antioquia. E o que eles estavam fazendo? Anunciando a mensagem apenas aos judeus.
Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Barnabé, irmãos, esse irmão é maravilhoso, ele é muito maravilhoso. Ele era chamado de filho da consolação. Ele conta-se um momento aqui em que a igreja estava distribuindo os seus bens, né, espontaneamente, e ele era um sacerdote. Então ele pega e também distribui os bens dele. E aí por isso fala, esse é o filho da consolação. Ele não precisava, vocês sabem que sacerdotes não têm muitos dons, muitos bens, porque a herança é do Senhor, né? Então eles não juntavam bens como os outros. Mesmo assim, o que ele tinha, ele fez questão. E aí esse homem vai, é ele que ajuda a igreja a receber Paulo, porque lembra que a igreja estava com medo de Paulo, porque ele era o perseguidor e tal. É esse Barnabé também que faz esse meio de campo. E aí ele chega lá, a igreja estava dispersa, a igreja meio que timidamente começa a anunciar o evangelho só para os judeus. Aí alguns tem um pouco mais de ousadia, começa a falar para os gregos. Aí ele fica sabendo que Deus abençoou, Deus honrou, as pessoas começaram a se converter, aí ele vai lá. Este ali chegando e vendo a graça de Deus ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Ele chegou lá, irmãos, sabe? E se alguém estava pensando em perder o ânimo, ele foi lá para encorajar, para edificar. Falei, vamos, gente, como continuar? Olha, começou a elogiar. É assim, ó. E eles foram crescendo mais, se animando mais para passar outros desafios e assim crescer, né? Ter mais maturidade. Como que eu posso edificar? Cantando salmos. Efésios 5, 19. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer crescer, quer se sentir animado? Né? Quer ser animado? Olha, receba em casa um irmão seu, uma irmã sua que já chegue, né, falando com você, te lembrando da palavra e cantando com você. Irmãos, não há como, né, a pessoa continuar desanimada, não é verdade? Uma que você começa a cantar, Deus se manifesta, né? Entrar pelas portas do Senhor com cânticos alegres, entrar na presença de Deus. Salmo 100 fala isso, com cânticos alegres. Olha, você entra ele já vai se manifestando. Então, Deus estando naquele local, Deus se manifestando a presença dele, é claro que essa pessoa vai ser edificada. É claro que você vai sair dali e vai deixar um outro ambiente naquele local, totalmente mudado. Como que eu posso edificar alguém? Vivendo em Cristo. Agora é através do exemplo, hein? Não somente das suas palavras. Colossenses 2, versículos 6 e 7. Irmãos, marquem esse versículo. Escreva para você, sabe? Você pode dar um conselho? Escreva esse versículo para você, coloque lá na sua tela de computador, coloque na sua geladeira, onde você quiser, durante toda essa semana. Ou o tempo que você quiser deixar lá. Olha como é lindo isso. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Olha que coisa mais linda isso. Esteja nele. Como é que você vai ajudar a edificar teu marido, teus filhos, as pessoas que estão ao seu redor? Viva no Senhor, viva no Senhor. Você edificado ajuda o outro a se edificar. Enraizado, edificado, firme. Olha só os resultados. Você vai ficar firme na fé.
e vai transbordar de gratidão. Quem vai resistir? Quem não vai gostar de ficar perto de uma pessoa assim? Quem não vai gostar de ficar perto de uma pessoa assim? É irresistível isso. Não é? É irresistível. Assim como a murmuração e a queixa é um negócio que deixa a gente, olha, assim. A gente não suporta, a gente não gosta. Eu não sei se você gosta, eu não gosto de ficar gente que reclama, murmura o tempo todo. É irritante. Agora, imagina uma pessoa cheia de gratidão, transbordando gratidão. É uma pessoa que vai edificar, não é? Que você seja assim. E que teu irmão também queira ser assim, para vocês se encontrarem e se edificarem mutuamente. Vamos ver o outro ensino de hoje, outro mandamento para ajudar a igreja a crescer, para você crescer e fazer outros crescerem. Ensinando uns aos outros. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente entre vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Olha de novo falando de cantar salmos. Cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Ensinar. Vamos ver uma definição aqui. De Lovell Bailey. Ensinar o irmão é mostrar e explicar a ele princípios do que, irmãos? Eu vou ensinar você, meu querido, senta aí. Aí começa a ficar falando só das suas experiências. Não, isso não serve. Bíblia. De modo que ele os entenda e tenha possibilidade e vontade de aplicá-los na modificação do seu comportamento. Eu vou ensinar meu irmão para que ele mude. E ele me ensina para eu mudar. Qual é a fonte? A palavra de Deus. Não é o que eu acho que você acha, que o fulano lá falou, mas não tem muita fonte na palavra. Às vezes eu fico muito triste ainda, porque tem gente que parece que a palavra de Deus não é suficiente. Mas ele vai e fica lá. Não chama o irmão para vir na igreja. Não aconselha o irmão para ouvir uma mensagem na internet. Não chama para estar junto num trabalho. Vamos comigo só para você conhecer e ali ele acaba recebendo a palavra. Não. Mas fica lá passando o livro. Você já leu esse livro para ajudar com seus filhos? Do Samitiba? Do Augusto Cury? Mas, gente, tudo bem, eles têm o seu valor. Mas o valor deles é muito limitado em comparação com a palavra de Deus. Você valoriza coisas de homens e a palavra de Deus você desvaloriza? Olha, isso é um absurdo, gente. É um absurdo. Traz as pessoas, ensina as pessoas a palavra de Deus, porque aí ela sim, a verdade absoluta, ela sim vale para todas as épocas, para todos os homens, de todas as nações, de todas as culturas. Ela é eficaz, ela é útil para te ensinar, para te corrigir. Ela é totalmente proveitosa para isso, sabe? Você não precisa. Primeiro use a palavra de Deus. Não use esses outros recursos, não. Você está rebaixando o seu Deus, rebaixando o que a obra de Deus pode fazer. Creia você na obra do Senhor. Creia você. Habite ricamente a palavra de Cristo em você. Colocando essas imagens aqui para você entender uma coisa. O ensino, quando a gente está ensinando o nosso irmão e ele nos ensinando, ele pode acontecer de forma formal e de forma, muitas vezes, informal. Não é só aqui agora que você está sendo ensinado de uma forma formal, com um professor. Não. Você vai ensinar e ser ensinado com formas informais. De formas não formais. Por exemplo, teve coisas que você aprendeu que você não precisou de professor ou uma sala de aula para fazer. E às vezes tem coisas e situações que vão aparecer diante dos seus amigos, diante de um irmão. Às vezes você pode encontrar o teu irmão na feira aí, sabe, andando na rua, e vocês podem conversar ali durante 5 minutos e, de repente, nesses 5 minutos, ele conta algo que está passando e você pode ser instrumento de Deus ali para ensinar ele naquele momento da palavra. Sem precisar de todo
um ambiente para isso. Não precisa disso, não. Então, eu coloquei imagens aqui para você ver, ó. Isso aqui vai ser muito... Você vai ter muito mais chances de ensinar nesses ambientes do que aqui, ó. Muito mais chances. É um pai, ó, com os seus filhos em casa, ali no sofá, a Bíblia com eles ali, ó. É ali, é na mesa de jantar, na mesa do almoço, conversando sobre alguma coisa. É aí, ó. Tem muitos momentos, serão inúmeros esses momentos para você fazer isso. E o próprio Deus já tinha falado isso para Moisés há muito tempo atrás. Ensina a seus filhos. Quando? Quando levantar, quando deitar, andando pelo caminho, quando você se assentar. Para nós aqui que você estiver andando na rua, ensina. No carro, quando você estiver levando para a escola, ensina. Indo para o médico, vindo para a igreja, ensina. Seus filhos brigaram antes de vir para a igreja, ou o cônjuge brigou, os pais brigaram antes de vir para a igreja, estão no carro. Ensina para os seus filhos, pelo exemplo, a se perdoarem vindo para cá. Já se perdoem vindo para cá. Você vai estar ensinando seus filhos como não pode. Você vai estar ensinando para eles o versículo que Jesus falou. Tem alguma coisa aí de errado entre vocês? Não vai oferecer oferta assim, não. Vai até ele, se resolva, depois você traz a oferta. Você está ensinando, quando seu filho lê esse versículo, ele vai, entendi. Eu vi isso, foi ensinado. Mais do que, agora todo mundo crianças calem a boca, sentem aí que eu vou ensinar. Não. É no sofá, é na sala ali, com a família, numa mesa. São os jovens ali conversando num parque, vamos ler a Bíblia. É assim, gente. É assim. A gente que tem uma cabeça estranha às vezes. A gente imagina cada coisa absurda que a gente sabe que não vai alcançar. E as coisas de Deus são muito mais simples e mais eficazes do que a gente imagina. Mesmo que eu não tenha, se você chegar aqui, bom, pastor, eu não recebi o dom de mestre, não. Mesmo assim eu posso ensinar? O que você acha? Quem tem dom de mestre? Quem sabe que tem dom de mestre? O que é dom de mestre? É ter facilidade para passar os seus conhecimentos. É receber algo e tem facilidade para comunicar. Você acha que você é assim? De repente, não da Bíblia, mas alguma outra coisa, você sabe que tem facilidade para ensinar? Se não, e aí, eu ensino ou não ensino se eu não tenho esse dom? Quem acha que sim? Levante a mão. Ensina ou não? Quem acha que não? Levante a mão. Todo mundo acha que sim? Que mesmo que não tenha recebido o dom, deve ensinar? Por quê que sim? Por quê? Mesmo que sem o dom eu ensino. Por quê? É isso aí, é mandamento. Esse tipo de ensino aí não tem nada a ver com o dom de mestre. Todos os crentes podem, se receberam, podem ensinar. Podem passar o conhecimento. Deus dá a capacitação e a pessoa não vai ensinar só através de palavra, vai ensinar através de exemplo também. Muitas vezes, muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Sim, ó. Pois a gente pode ensinar de modo informal, fora da sala de aula e pelo exemplo de vida. Quem sabe você aprendeu a amarrar o seu sapato porque você viu alguém fazendo, não foi? Pega lá as duas orelhinhas, passe pela árvore, aquela coisa toda lá, né? Vai dar a volta, né? Então, às vezes você olhou, tem gente que olha, vê o outro fazendo tal coisa, brincando de origami, viu a amiguinha brincando de origami, ficou vendo ela dobrar o papel, dobra lá, pronto, aprendi. Exemplo pelo exemplo, pelas coisas que está vendo, né? Tá vendo que a amiguinha se comporta bem, eu vou imitar ela, ó, tá vendo? Ela se comporta bem, ó. Né? Vou lá, vou fazer igual, não é? Exemplo, gente. A Bíblia é a fonte do ensino. Vamos ver isso, ó. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Toda a Escritura, ou seja, toda a Bíblia, toda ela, viu? Isso é bom falar, porque tem gente que acha, tem até gente que prega, que só prega em Novo Testamento.
Porque é o Novo Testamento que é para nós. Meu Deus do céu. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E toda ela é útil para o ensino. Para o quê? A repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus ou a mulher de Deus sejam aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Você quer fazer o bem? Você quer saber fazer as coisas corretamente? Olha aqui, ó. Cumpra, aplique na sua vida o quê? A palavra do Senhor. Ela é útil para te ensinar. Eu tenho medo de não ser uma boa mãe. Olha aqui, ó, a palavra de Deus vai te ensinar. Eu tenho medo de não ser um bom marido. Olha aqui, a palavra de Deus vai te ensinar. Eu tenho medo de não ser um bom líder. A palavra de Deus vai te ensinar. É ela que é apta e útil. Muito prática para nos ensinar. Eu tenho medo de não ser um bom funcionário. Ela vai te ensinar. Eu tenho medo de não ser um bom empregador. Ela vai te ensinar. Eu tenho medo de não ser um bom filho. A palavra de Deus te ensina. Ela te corrige, ela te coloca no prumo certo, ela te instrui na justiça e vai te deixar habilitado, preparado para fazer as boas obras. Por isso que Romanos 16:19 fala assim: seja excelente para o bem, inocente para o mal. Você não sabe fazer o mal. Você não deve querer saber fazer o mal. A gente foi salvo para fazer boas obras. E o Espírito do Senhor nos ensina a fazer boas coisas e não más coisas. Você sabe fazer o bem. O Espírito Santo te ensina a fazer o bem. Não, faça. Não tenha medo, faça. Para instruir os outros, para ensinar o meu irmão, eu preciso primeiro aprender, né? Como é que eu vou ensinar se eu não sei? Como é que alguém vai chegar para mim, né? E falar: olha, eu estou aqui, eu quero ter aula com você, para você me ensinar a fazer uma cirurgia na cabeça. Aí, como é que eu vou? Tem gente que acha que eu faço lavagem cerebral, né? Eu e os pastores da terra, né? Mas, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei, eu não sou cirurgiã. Eu não sei. Eu não sei nem fazer uma roupa, cortar e fazer uma roupa. Como é que eu vou remendar a cabeça dos outros? Então, para eu ensinar, eu tenho que saber, né? E como é que eu vou... Então, crentes, se esforcem para conhecer a palavra de Deus, para você ser varão, varoa, que sabe fazer a obra de Deus, Esforce-se no sentido de aumentar continuamente o seu conhecimento prático da palavra. Não adianta. Eu já sei, eu já li a Bíblia inteira, pastora, já. 10 vezes. Que bom. Não adianta. Conhecimento prático. Lembra? Deus faz coisas novas, Deus é dinâmico. Deus está crescendo, está fazendo a gente crescer. Deus está operando, Deus está trabalhando. Deus trabalha, que a gente trabalhe também. Continuamente, pessoal. Quem foi que te falou que você ia entrar? Tem gente que pensa assim: eu me converti há 30 anos atrás. Então eu já passei pelo prézinho, já passei pelo jardim da infância, já passei pela primeira série, fiz o ensino fundamental, fiz o ensino médio, fiz a faculdade, o PhD na Bíblia. Poxa, 30 anos dá pra fazer tudo isso, né? Pronto, acabou. Tô ótimo, já cheguei, já fiz mestrado. Já sou mestre. E daí? Você fez isso tudo em 10 anos, e os outros 20 anos? E daí? Isso não serve para nós, irmãos. Não mesmo. Conheça e prossiga em conhecer o Senhor. E mesmo que você viva 40 anos na presença do Senhor, dia após dia, você vai saber que nada você sabe. Porque quando você for para a glória de Deus, você vai falar assim: Deus, realmente, né? Seus planos mais altos que os meus, seus pensamentos mais altos que os meus, a minha visão não conseguia dimensionar tudo isso aqui, toda essa glória, toda a tua presença, todo esse teu amor, toda a sua graça. Irmãos. Meu Deus do céu. Conheça, prossiga em conhecer, só assim você vai conseguir ensinar com convicção.
Porque ninguém consegue ensinar se não tem convicção. Você não consegue passar um encorajamento que seja da forma mais informal, se nem você acredita. Entendeu? Chegou o irmão para você, lá te parou aí na rua, aí, na dia da feira. Ô, querida, tudo bem? Ah, tudo bem. Ué, você não veio na igreja esses dias? Tá tudo bem? É. Sabe o que é? Umas lutas. Semana passada eu fiquei doente, na outra semana meu marido ficou doente, agora essa semana meu filho está doente. Ai, está uma confusão em casa, está uma tristeza em casa, eu não tenho força para vir para a igreja. Sabe, eu não tenho força. Aí você ouve isso. Aí você passou um problema sério também na semana, entendeu? Aí você ficou meio desanimado. Aí você vai ficar assim, é verdade. Aí a luta é dura, né? Nossa, você passou isso, agora você ouve o que eu passei. Ai, meu Deus. Ah, você não foi na igreja? Eu também não fui. Também não fui. Como, gente? Como? Ou você encontra outra pessoa em outro dia, entendeu? Dia de escola bíblica, se encontram lá fora, não aqui, lá fora. Ué, irmã, não está na igreja não? Ah, eu já não fui. Você também não? Ah, também não. Tem que fazer almoço, tem que fazer aquilo, não sei o quê. Cadê o momento da edificação? Como é que você vai falar para outro? Oh, você precisa estar passando esse problema, eu estou sabendo. Você precisa ouvir lá, aprender. Se você também não vai. Não é, irmãos? Ou eu estou exagerando aí? Estou exagerando a dose do xarope. Como é que eu vou ensinar se eu não tenho aprendido? Não vou ter convicção. No dia da adversidade, tem um salmo que fala isso. No dia da adversidade, ele me esconderá, né? No recôndito do tabernáculo do Senhor. Você não conhece esse versículo? Você não conhece essa parte? Você não conhece essas promessas de Deus para quem está passando por luta e tal? Você age feito uma pessoa sem instrução, aí você chora, você desespera. Se você tivesse a convicção disso, você correria para a presença do Senhor e instruiria os outros a também fazê-lo. Irmão, você está desanimado? Olha, eu vou te ajudar em oração, mas eu vou te falar uma coisa. A palavra de Deus diz... Quando a gente está assim, é no momento da adversidade que Ele nos esconde, é no momento da adversidade que Ele estende as mãos, essas águas não vão te afogar. Não, esse fogo não vai te queimar se você estiver na presença de Deus. Vai à presença do Senhor, busca o Senhor. Ei, aí a pessoa vai olhar para você também e vai ver que você está ensinando pela palavra e pelo exemplo. Ela vê você fazendo isso. Há aí ensino eficaz. Há exemplo e há convicção. Amém? Onde o ensino pode acontecer? No culto doméstico. Pode acontecer ensino, deve acontecer. Atos 20, 20. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Então, quer seja no meio da rua, quer seja de casa em casa, há ensinamento. Faça culto doméstico. Isso, há ali oportunidade para se ensinar também. Aonde pode acontecer o ensino? Ah, na igreja. Atos 2, 42. Graças a Deus, né? 2, 42. A comunhão dos cristãos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, a partir do pão, as orações. Ele está falando aqui dos momentos em que eles se reuniam nos templos. O que tinha lá? Tinha comunhão, tinha oração, tinha louvor, tinha pregação, tinha ensino. A igreja tem que ensinar. E também nas circunstâncias mais informais. Atos 18, versículo 24. Priscila, Áquila e Apolo. Versículo 24 diz assim: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Então, vamos por partes aqui. O Apolo, ele estava ensinando e falando que Jesus era o Senhor, tal, só que ele conhecia só parte da verdade.
Ele começou a ensinar apenas o arrependimento. E o batismo de arrependimento por João. Ele não conhecia batismo no Espírito Santo. Ele não estava sabendo a verdade completa. Mas não era por maldade, né? Ele estava ensinando aquilo que ele tinha aprendido, apenas a parte daquilo que ele tinha aprendido. Então, ele começou a falar do batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no a ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Aí a Priscila e o Áquila, ouvindo que ele precisava receber um ensino maior, que estava só passando parte da verdade, achei tão bonito isso, irmãos. Eles ouviram ele falar lá na sinagoga, mas não ficaram. Ei! Oi, Apolo, tudo bem? Eu sou a Priscila. Ou eu sou Áquila. Preciso te falar uma coisa, você está contando aí meia verdade. Não é por nada não, mas você não sabe de tudo não, hein? É a pessoa? Não. Eles ouviram, particularmente, chamaram ele, vamos lá para minha casa. A gente precisa conversar com você. Olha que bonito. E aí ensinaram, em situações informais. E depois você vai ver que ele vai ser bastante frutífero. A ponto da igreja começar a querer, sabe, criar facção. Eu sou do Apolo, eu sou do Paulo, eu sou do Pedro. Ele era culto, ele era eloquente, mas ele não estava sabendo toda a verdade. Mas foi ensinado por esses queridos irmãos. Aí, ó que bonito. Como ele foi útil depois para a obra. Vamos fazer exercício espiritual, irmãos? Então precisa fazer, querida. Precisa. Tem que fazer isso lá sim, diante de Deus, tá? A gente tem que se forçar a fazer essas coisas. Se disciplinar. Exercícios espirituais. A mais nova aluna aqui, a Ana, veio perguntar: mãe, você passa toda vez exercício? Que da outra eu não passei, ela falou: como vai passar, não? Então, por causa da Ana, viu, gente? Tem exercício hoje. É nada, Deus mandou, então vamos fazer. Viu? Exercícios espirituais. O primeiro assunto, sobre edificação. Marca aí, lê Atos 20, Atos 20, versículo 27, o versículo 31 e versículo 34 ao 35. Vamos que eu espero vocês escreverem. Aqui, Paulo se sacrificou em prol da edificação dos seus discípulos de Éfeso. Quando você lê isso, você vai entender muito bem porque esse parágrafo aqui, se sacrificou em prol da edificação dos seus discípulos. E aí, por enquanto, as únicas pessoas às quais eu poderia dizer: por muito tempo, jamais cessei de advertir vocês de noite e de dia e com lágrimas, seriam quem? Quem são essas pessoas que você está edificando, hein? Quem são essas pessoas que você está ali procurando ajudar, sabe? Advertindo, ensinando, orando, até com lágrimas você tem falado. Quem são essas pessoas? Será que temos duas pessoas aí? Uma pessoa? Olha, irmãos, por a gente ser igreja de Cristo, a gente precisa ter essa atitude. Não dá para deixar para amanhã ou para o outro fazer, não. Tem que chamar para nós isso. Quem são essas pessoas que você está edificando assim, dando tudo de si? Está fazendo isso pelo teu marido? Está fazendo isso pela tua esposa? Está fazendo isso pelos seus filhos? Está fazendo isso pelos seus pais? Por algum colega, alguma colega do seu trabalho? Por algum vizinho seu? Algum primo, alguma tia, alguma pessoa, algum sobrinho? Quem é? Algum irmão em Cristo? Paulo tinha uma igreja inteira pelas quais ele estava fazendo isso. Na verdade, não era só a igreja de Éfeso, né? Tantas outras que ele fala aqui.
O zelo pela igreja de Deus queima dentro de mim, né? O zelo pelo bem-estar de vocês. Ele não conseguia descansar. Então, era de dia, de noite, ele estava sempre lembrando das igrejas em oração. Pedindo a Deus para poder estar com eles. E às vezes até falando que o diabo estava impedindo ele de poder estar com alguns irmãos de algumas igrejas. Então, constantemente, Paulo, ele tinha na sua mente, no seu coração, a lembrança das feições das pessoas, da igreja, das dificuldades deles. Também se alegrava muito quando sabia que a fé deles estava indo bem. Eu fiquei sabendo que a fé de vocês está frutífera, está crescendo. A doação dos mais pobres, a doação de vocês foi como um incenso agradável. Que fé, que alegria que vocês têm. Então isso também era como bálsamo para ele. Mas esse homem, esse irmão, realmente ele tinha o desejo de edificar mesmo os outros. Quem você está divertindo de noite e de dia e até com lágrimas? Quem é? Se não tem ninguém aí, então você precisa mudar e falar: Deus, eu preciso trazer para mim isso, eu preciso edificar, para ser edificado. Vamos para outro exercício? Das pessoas, ou das pessoas. Quem dera a sua lista tenha 30 pessoas aí. Pronto? O que estou fazendo para aumentar meu conhecimento dos princípios da Bíblia? Hein? Quando você se converteu, quanto você lia da Bíblia? Só para você pensar. Depois do 2º ano de convertido, do 3º ano, quantos anos você tem de convertido? O seu empenho em conhecer a palavra aumentou ou diminuiu? Ou continua o mesmo? Desde o início, ele continua, sabe? Se você fosse pensar num gráfico, como é que está isso? Estava no pico, depois desceu, ou continuou numa linha reta? Não é nada bom isso, hein? Quer ensinar, precisa ser ensinado também. Para ensinar, precisa ter conteúdo e convicção. Então, o que você tem feito para aumentar o seu conhecimento, o conhecimento dos princípios da Bíblia? 3º exercício. Quais situações formais ou informais que você reconhece como oportunidades para ensinar alguém sobre Jesus? Todos aqui concordam que no seu dia a dia, você tem mais situações informais do que formais para falar sobre Cristo? Né? Quais são essas oportunidades que você reconhece que seriam assim bem úteis para você? Que horário, que momento que seria esse? Para você ensinar, por exemplo, o seu cônjuge. Que momento seria esse? O momento que ele chega lá super nervoso? É o momento de você ir lá e ensinar? Será que é a hora? Então, qual que é a hora? Melhor hora para ensinar. É claro que não é no meio da muvuca, não. Né? No meio do tufão. É no momento em que a pessoa abre um pouquinho. Ela pode até estar bem nervosa, entendeu? Mas às vezes ela está tão nervosa que ela começa a jogar tudo e aí ela te abre uma oportunidade quando ela fala algo. E que você percebe que é algo... Não, calma aí, não é bem assim não. Sabe? Aí você vai com calma. E olha, calma, não é bem isso que você falou. Ei, lembra do que Deus já falou para a gente. Vamos lembrar das promessas. Não é bem assim, Deus está conosco. Depende daquela resposta que a pessoa vai te dar. Que você muitas vezes não pode se calar, né? Eu acredito que o Espírito Santo tem que nos ajudar muito. A gente tem que, ele quer nos ajudar, mas a gente tem que buscar isso, que é saber o momento de falar, né?
Às vezes Deus dá a oportunidade de a gente falar, a gente não fala. E a gente quer falar na hora que não deve. Então, quando Deus te dá a oportunidade que você ouve aquilo, vem aquele foguinho no seu coração, não sei se você sente isso. O coração começa a bater forte, aquele fogo, fala assim, opa, não posso deixar passar isso não. É agora. Sabe? Não pode, não vai falar isso, está errado. Às vezes é a hora da pessoa, ela cair em si, e era tudo que ela precisava ouvir. Sabe? Pode ser falando, pode ser profetizando, trazendo à luz aquilo que a palavra de Deus diz sobre aquela situação. E você pode culminar ali com um abraço, com uma oração. Mas, irmãos, nós vamos ter muitas oportunidades para colocar isso em prática. Com os seus filhos, você vai ter muitas oportunidades quando estiver passando dificuldade na escola. Ou quando ele for bem vitorioso, sabe? Quando ele ganhar campeonato de futebol, de handebol, sei lá o que, ele começar a se achar o máximo. E você, como uma mãezinha sábia, um pai sábio, fala assim, querido, se alegre com a tua vitória. Mas a palavra de Deus diz para você não ficar debochando dos outros, não ficar humilhando, né? Provocando. Né? Saiba também receber a vitória. Né? Deus não faz isso. Deus é humilde. Deus é generoso. Né? Então, nessas situações todas, você vai implantando os valores de Cristo. Mas você precisa ter, né? A gente precisa ter isso dentro da gente. E aí, para você passar. Então, quais são as oportunidades que você reconhece? Aí, como, às vezes estão aparecendo muito essas oportunidades no seu dia a dia. Quais são elas? Escreva aí, para durante a semana você consultar e vou aproveitar, Deus. Está remindo o tempo. Né? O tempo está passando. A gente não pode deixar para depois, não, as coisas. Às vezes eu fico olhando para minha filha, parece que foi ontem que ela nasceu. Ela já tem 12 anos. Então, isso sempre me chama muita atenção. Eu fico olhando para as pessoas que estão ao meu redor, os relacionamentos que eu tenho, meus pais, olhando meus irmãos de sangue, meus irmãos na fé. E fico observando assim, olha, esse tempo que eu tenho hoje com eles, eu não vou ter mais. Será que eu estou fazendo tudo o que está nas minhas mãos, né? Para abençoar, para cuidar, para amar, para ser luz para eles? Porque eu não vou ter mais esse tempo. Aquilo que eu não fiz para minha filha quando ela era pequena, não adianta mais agora. Agora eu tenho que aproveitar essa fase aqui da melhor forma, o que eu puder. Para abençoar, para cuidar, para ser companheira, porque eu tive tempo, e vocês têm filhos, tiveram tempo, desde que eles nasceram, para construir essa ponte de relacionamento, né? De amor, de respeito, né? De carinho. Então, cada etapa da vida que Deus tem nos dado para a gente viver, a gente tem que viver intensamente. Tem muita gente que fala assim, eu quero viver intensamente os meus dias, mas o que é viver intensamente para você? Eu acho que viver intensamente, viver bem os dias que Deus tem nos dado, é aproveitar todas as oportunidades que Ele nos dá naquele dia para amar, para fazer o melhor que a gente pode naquele dia. Isso é viver intensamente. Não é sair, viajar, comprar, zerar o cartão no shopping, viajar, andar de jet ski. Não é isso. É viver bem cada dia da sua vida, aproveitando os momentos para falar aquilo que precisa ser falado, para não falar aquilo que vai machucar, para amar, para ser amado. Isso que é bom. Então, vamos aproveitar os nossos dias, irmãos, para fazer as pessoas felizes, para edificar, para ensinar. Porque se a gente fizer isso, a gente vai ser feliz também. Se a gente não faz ninguém feliz, quem você está fazendo feliz? Eu queria só terminar fazendo essa pergunta para vocês. Quem é que você está fazendo feliz? Quem é aqui na igreja que você está fazendo feliz? Na sua casa? Quem é que você faz feliz? Se você não faz ninguém feliz, você não é feliz. Isso resume todos os mandamentos recíprocos nessa verdade. Porque eu nasci para adorar a Deus.
Eu nasci para fazer outras pessoas felizes. Eu vou ser feliz porque Deus me deu a vida dele. E Jesus me deu vida abundante. Então a vida que Deus nos dá tem qualidade, tem felicidade. Eu sou feliz porque eu tenho Jesus. Mas eu estou aqui nessa terra, eu não estou no céu. Eu estou aqui nessa terra para fazer outros felizes. Você já parou para pensar que você está aqui nessa terra para isso? Não para você viver a vida louca? Ou uma vida egoísta? Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Calma aí, Jesus já te deu toda a condição para ser feliz. Você já é feliz se você crer. Mas você está aqui para fazer outras pessoas felizes. Fazer teu pai feliz, tua mãe feliz, seus filhos felizes, seu cônjuge feliz, seu pastor feliz, seus irmãos felizes. E aí o teu pastor, a tua pastora, seus irmãos vão olhar para você e vão te fazer feliz também. Oh, irmãos. Se a gente olhasse os nossos queridos dessa forma, dando preferência para eles, não buscando seu interesse próprio, mas do outro. Toda pessoa que está aprendendo a ser generoso, a gente está caminhando nesse processo de estar à estatura de Cristo. E uma das coisas que Jesus é generoso. E quando a gente começa a aprender e praticar a generosidade, ou seja, tirar um pouco da minha vontade e parar de buscar um pouco o meu interesse e buscar o interesse do meu irmão, quem já fez isso, quem já fez, sabe o que eu estou falando. Não dá felicidade isso, irmãos? Quando você percebe, você até queria aquilo, você até precisava daquilo, mas naquele momento Deus fala, faz isso por ele. Seja dinheiro, seja uma roupa, seja o seu tempo, seja uma oração. Quantas vezes já aconteceu com você, de repente você está precisando de oração e Deus coloca uma pessoa na sua vida para você orar por ela? De repente você até pensou assim, mas eu não estou, meu Deus, eu não estou em condições. Meu coração está quebrado, eu estou querendo só chorar, Deus. Eu estou querendo que alguém ore por mim. Eu estou querendo que alguém me edifique. Eu estou precisando que alguém me console. E aí Deus coloca uma pessoa na sua frente. E a pessoa começa a falar. Um amigo seu. Uma vizinha sua. Começa a falar com você. Um parente, um primo. Sei lá, alguém veio na tua casa. E você ali, só pela graça de Deus. Você fica bem, né? Fala. Estou aqui e tal. Pode dizer. E a pessoa começa a falar. E você, a inspiração vai trabalhando, você tem inspiração para orar, você tem inspiração para edificar, você tem inspiração para abençoar aquela pessoa. A pessoa vai embora e você, depois, como é que você está? Numa boa. Sabe, você nem percebeu, mas Deus curou a pessoa e curou você. Porque você entendeu que você está aqui nessa terra para fazer o bem para outro. Você entendeu que você não pode reter isso. Você não tem esse direito. Você entendeu que o teu dom não é para você, é para o outro. Se eu tenho algum dom, ele só vai ter algum nexo, né? Ele só vai ter algum sentido se eu der para alguém. Não se eu ficar com ele para mim. Não tem o menor nexo. Você ter um dom só para si. Eu tenho um belo dom de cantar. Nossa, eu canto bem. Mas não canta. Canta no banheiro. Entendeu? Que sentido tem isso? É só a mesma pessoa ouve aquilo. Isso tem a ver com dinheiro. Isso tem a ver com essa tua habilidade de saber ouvir. Com essa sua habilidade, esse teu dom de ter misericórdia. Meu Deus, quem tem dom de misericórdia e não exercita a misericórdia com alegria, não está fazendo o mundo ficar melhor. Está fazendo o mundo piorar. Então, decida no seu coração se edificar seu irmão, ensinar teu irmão, porque você também vai receber isso de volta. Amém? Você pode fechar os seus olhos. Vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos pela sua presença, Pai. Te louvamos pelo teu ensino nessa manhã. E queremos, em nome de Jesus, tomar posse, Pai, dessas verdades sobre as nossas vidas.
Eu creio que nessa manhã, aqueles que estão nos ouvindo, Pai, receberam do Senhor essa porção, essa unção, para serem pessoas que edificam, para serem pessoas que ensinam, Pai, e são ensinados e são edificados, Senhor. Que assim a gente possa, Pai, colaborar para o crescimento da Tua igreja. Que assim, Senhor, a gente saia daquele conformismo de sermos só filhinhos ou jovens. Nós queremos crescer, Pai, queremos amadurecer, queremos ser pais, meu Deus, também. Queremos ter muitos filhos espirituais, não para nós, não para a nossa vanglória, mas para o Teu louvor e por saber que é assim que o Teu reino vai ser expandido. Em nome de Jesus, Pai, que haja essa convicção sobre as nossas vidas, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.